Hoje eu quero começar uma série de mensagens sobre as 3 coisas mais importantes da vida, que está lá em 1 Coríntios 13:13, que diz o seguinte: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. E eu quero falar sobre fé, esperança e amor. Vou começar hoje falando sobre fé e nos próximos domingos falarei nos outros temas. Então eu quero falar hoje sobre fé. Eu ouvi uma ilustração muito interessante, dizendo assim, que a fé é a moeda do céu. Assim como, quando nós vamos numa loja, a gente tem que levar dinheiro para obter, para comprar coisas naquela loja, e se não temos dinheiro, não conseguimos levar nada. A moeda do céu é a fé. Sem fé, você não traz à existência as bênçãos que Deus já preparou para a sua vida. Amém? Por isso que é tão importante ter fé. Fé traz na realidade física, na sua história, no tempo, aquilo que Deus já fez na eternidade. Fé. Eu quero ler um texto lá em Hebreus 11. E esse capítulo todo fala sobre fé. E eu quero ler os primeiros 3 versículos. E eu vou começar com ele. E diz assim, Hebreus 11, de 1 a 3. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se não veem. Esse primeiro versículo fala do significado de fé. Então diz assim, ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Esse versículo fala sobre a fé em ação, a fé na prática. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Aqui fala sobre a fé na palavra de Deus. Pela fé, entendemos que o universo foi criado pela palavra, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Nós cremos que o nosso Deus é um Deus criador, porque nós cremos na palavra que diz e descreve que Ele é um Deus criador. E descreve como foi a criação. Então a fé, ela tem como base a palavra de Deus. Fé é certeza. Fé é convicção. É algo que tem fundamento, que não balança. Fé é a certeza de algo que vai acontecer no futuro. O que vai acontecer no futuro, você não tem controle. Mas se você tem fé, você tem certeza do seu futuro. O que irá acontecer no seu futuro? Para o mundo, o futuro é incerto. Tem até essa frase, né, muito conhecida, o futuro é incerto. Mas para o crente não. O crente diz, estou certo sobre o meu futuro. Quanto mais você desenvolve a sua fé, mais segurança você tem no seu futuro. Quanto mais você se relaciona com Deus, mais você saberá sobre o seu futuro. Mais Deus vai te revelar sobre o seu futuro. Mas tem algumas coisas que Deus deixa claro na palavra sobre o nosso futuro, o nosso destino. Por exemplo, a certeza da vida eterna. O mundo, né, não tem certeza para onde vai. E nem o que será no futuro. Nós não, nós crentes, temos a certeza da vida eterna.
Incrível quando a gente vela uma pessoa que tem a fé cristã. Vocês sabem que há alguns dias o meu pai faleceu e nós tivemos o velório do meu pai aqui. Embora seja triste a separação, mas como a gente é consolado com a certeza que nós não estamos despedindo para a vida inteira. Então, muitos de nós, os filhos trouxeram uma palavra e nós dissemos. Uns disseram até mais, até breve. E eu disse, até depois. Porque eu sei para onde ele foi, eu sei para onde eu vou. Eu creio, eu tenho certeza do meu futuro. Em João 11, 25, dá a base dessa minha segurança e diz assim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Amém? Ainda que eu morra, como diz a palavra, eu vim do pó, para o pó eu vou voltar. Ainda que eu morra, eu sei que esse não é meu fim. Porque eu não sou só carne. Eu sou carne e sou espírito. E o espírito vai estar no paraíso com Jesus. Jesus, ele disse para o ladrão, um dos ladrões da cruz. Tinha dois, um do lado direito, um do lado esquerdo. E um deles olhou para Jesus e reconheceu em Jesus o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. E ele declarou isso e Jesus disse para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então a palavra de Deus descreve que o ímpio, ele morre e é sepultado. Mas o justo, ele é escoltado pelos anjos na presença do Pai. Amém? Isso não é uma grande consolação? Nós temos convicção, essa é a convicção através da nossa fé sobre o nosso futuro. Nós não vemos, mas nós cremos que Ele existe, porque nós temos fé em Deus. Vocês sabem que eu fui criada no Evangelho. E eu aceitei Jesus com 10 anos. E você pode pensar, mas com 10 anos, tem entendimento? Com 10 anos você tem entendimento se você sempre foi ensinado sobre a fé em Cristo Jesus. Eu fui ensinada, pela minha mãe especialmente, a fé em Jesus Cristo. E aquele ano especialmente, quando eu tinha 10 anos, a minha mãe ficou doente e ela foi internada. Ela foi fazer uma operação de úlcera no duodeno. Uma coisa relativamente simples. Só que ela teve uma hemorragia. Ela teve, não sei como chamava na época, mas ela começou com hemorragia e não parava sangue, não tinha como reverter aquela hemorragia. E eu me lembro que nós ficamos com a minha avó e a minha mãe internada em outra cidade, no hospital. E numa cidade pequenininha, todo mundo sabe o que acontece com todo mundo, né? Então, na igreja católica, a minha avó católica mandou rezar uma missa para minha mãe. Quem era espírita pediu lá na sua sessão para minha mãe sobreviver. Aí eu morava numa cidade que a gente conhecia todas as famílias. E quando eu ia para a escola, antes de nós começarmos a aula, a professora orava o Pai Nosso para minha mãe sobreviver. Então todo mundo se mobilizou para minha mãe. Agora você imagina uma criança de 10 anos, e a minha avó falava toda noite para mim, filha, ora pela sua mãe. E a minha mãe realmente teve em coma entre a vida e a morte. E ela ouvia o que os médicos falavam. E os médicos falavam, olha, eu acho que de hoje não passa. E ela, ouvindo isso, ela pedia para Deus, ela falava, Deus, eu tenho 3 filhos pequenos. Eu não quero ir embora. E você sabe que milagrosamente a hemorragia que ela tinha estancou? Amém? E a minha mãe é viva até hoje. Aliás, fez esse mês 85 anos. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor. Mas tudo isso para contar que com 10 anos, essa fase foi uma fase de muita insegurança para mim. Eu fiquei tão afetada que eu passei
a ter síndrome do pânico, que naquela época não se identificava como síndrome do pânico. Mas eu me lembro, depois que a minha mãe saiu dessa situação, eu ia deitar e não conseguia deitar. Acelerava o meu coração, eu ficava ansiosa e não conseguia dormir. E é lógico, buscando a Deus, minha mãe orando por mim, aquilo passou. Sem tratamento. Mas foi nesse contexto que um dia num culto, e na nossa igreja não tinha pastor. Era sempre um diácono que pregava, tinha uma escala. E aquele dia tinha um pastor de fora. Imagina uma igreja ter um pastor. Aquilo era um grande evento. E ele pregou e eu dei uma atenção especial. E eu, no meio daquela situação de tanta insegurança, porque eu havia sentido aquela pressão da morte da minha mãe, eu entendi. Com 10 anos eu pensei, só Jesus para me dar segurança. Porque eu vi ali que eu podia perder minha mãe. Eu não tinha segurança nem na minha mãe, nem no meu pai, nem em ninguém. Só Jesus. E eu entreguei minha vida para Jesus. A fé é assim. Eu com 10 anos eu entendi que o meu futuro, a minha vida, as minhas incertezas dependiam de Jesus. Olha que coisa linda, uma criança de 10 anos. Mas eu, na minha adolescência, embora frequentando a igreja, tinha uma amizade com Deus e amizade com o mundo. E a palavra de Deus diz que não há conciliação entre o mundo e a fé, o caminho com Cristo Jesus. Então, teve uma época que eu estava com 18 anos e eu fui num acampamento e o preletor falava muito sobre a vida eterna. A vida eterna é esta, que te conheçam como único Deus. E ele falou tanto da vida eterna, sobre o futuro. E de repente eu fiquei me questionando e ele fez a seguinte pergunta: quem tem certeza da vida eterna? E muitos levantaram a mão. E eu não levantei a mão. Eu falei, gente, mas eu não estou no caminho, eu não estou assim sendo fiel a Deus como deveria. Eu acho que eu vou para o inferno. Eu não tinha segurança da vida eterna. Aí ele falou, quem não tem segurança da vida eterna, levanta a mão. E eu levantei a mão. Aí, nós fomos lá na frente, ele orou por nós. E depois, quando a gente sentou, ele falou assim, se você é crente e você não tem certeza da vida eterna, se você já crê em Jesus, se você já aceitou Jesus, se você já foi batizado e não tem certeza da vida eterna, você precisa ler 1 João. Leia 1 João, porque 1 João, a carta de 1 João, descreve com tanta certeza como se processa a vida eterna, o que é a vida eterna, a garantia da vida eterna, que vocês vão passar a crer na vida eterna. Dito e feito. Eu saí dali e li várias vezes 1 João, falando sobre a vida eterna e passei a ter convicção sobre o meu futuro, a vida eterna. Amém? Então, meu querido, a fé é a certeza das coisas que se não veem. Você tem certeza que aquilo vai acontecer com você, mesmo que você não veja. Em 1 João, que fala sobre a vida eterna, diz assim, e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida eterna está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. A vida eterna é essa, que nós conheçamos a Deus como único Deus e a Jesus Cristo como Salvador. Então a vida eterna não vai acontecer quando você morrer e for para a realidade espiritual somente. A vida eterna ela começa a partir do momento que você conhece a Jesus e se entrega a Ele. Aí sim você revive no seu espírito e o seu futuro é seguro. A partir da fé, toda a sua vida e todo o seu futuro está seguro em Deus. Amém? E Deus é aquele que prepara o nosso caminho dia a dia, mês a mês, ano a ano. Por isso que é importante buscar a Deus nos ciclos, para entender o futuro que Deus tem destinado para nós. Amém? A fé é convicção de algo que não se vê.
No mundo, as pessoas precisam ver para crer. O crente não. O crente vê, o crente crê para ver. O crente crê e vê acontecer. Em Efésios 6, 10 e 11, descreve a batalha espiritual. E a batalha espiritual é algo que a gente não vê, mas a gente sabe que existe. Quantos de vocês já discerniram, já sentiram a luta espiritual? Levanta a mão. Ela é tão real, a gente não consegue, às vezes a gente até consegue apalpar, porque às vezes tem manifestação demoníaca que chega nesse ponto. Mas você não vê algo material, há visões em que você vê demônios, claramente. Mas o mundo espiritual, muitas vezes a gente não vê, mas a gente discerne. Não é? Alguns têm visão aberta, têm discernimento de espírito. Então Deus abre a visão espiritual. Mas mesmo que você não veja, você sabe. Porque nas lutas, nos embates da sua vida, quantas vezes a gente sente opressão. E aí a gente entra diante do Senhor em oração, sai de lá liberto. Alguma coisa acontece e Deus dá a libertação para a nossa vida. E Efésios 6, 10 a 12 diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Tudo numa realidade onde nós não vemos, mas nós cremos. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A gente enfrenta uma luta que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe. Quando a Érica era pequenininha, eu ficava muito com ela, eu tive uma filha só, e eu gastava muito tempo com ela. E eu sempre gostei muito de orar. Então eu chamava a Érica para orar em diversas situações. Então eu falava: filha, vamos orar. E a gente orava por tudo. Eu ficava com ela, a gente orava por quase tudo. E logo cedo ela começou a orar em línguas. E ela tinha visão aberta. Ela via os demônios, ela via os anjos. Ela tinha visão mesmo. E às vezes ela falava para mim: mãe, um dia ela chegou em casa e falou: mãe, lá na classinha estava uma bagunça. As crianças não conseguiam parar. Gritavam, brigavam. E a tia não conseguia ter controle. Na época era a professora, era a pastora Marlena. Aí ela falou: mãe, sabe o que aconteceu? A Marlena, a professora, ela parou e orou. E repreendeu os demônios. Sabe o que eu vi? Eu vi que tinha várias cobras entre as crianças. E a hora que ela orou, aquelas cobras entraram na terra. E já não estavam mais no meio das crianças. E as crianças ficaram calmas. Tinha visão aberta. Ela não via, mas cria. Era tão natural para ela. E tantas outras manifestações. Às vezes ela falava: mãe, tem um anjo aqui. Falava: que bom, filha. Teve uma vez que a gente estava sozinhas, eu e ela, e a gente foi dormir. Ela falou: mãe, tem um demônio aqui. Falei: filha, vamos orar. Então repreender e colocar os anjos para nos guardar. O Lamartine tinha ido viajar. E assim a gente fez. Aí ela falou assim: mãe, eu falei: filha, ele foi embora? Ela falou: foi. Quando você orou, ele estava aqui, ele saiu daqui, ele foi para o corpo, ele entrou no corpo do vigia, que na minha rua tinha um vigia, ele entrou no corpo do vigia, e você continuou orando, ele saiu e entrou na terra. Então é assim, uma criança é capaz de ver, mas ter a visão aberta. Mas mesmo que não tenhamos, nós cremos porque sabemos que a vida espiritual existe, que a guerra espiritual existe, que tem anjos que são ministradores que nos escoltam, mas tem demônios que são contrários a nós e querem infernizar a nossa vida, porque desde que nós fomos criados, nós fomos inseridos numa guerra de reino, entre o reino de Deus, da luz, e o reino das trevas. Amém? Quando nós estávamos para mudar para esse lugar aqui,
eu chamei para nós termos uma assessoria, um treinamento. Os funcionários da igreja, porque a gente ia para um lugar maior, ia crescer a igreja. Eu falei, a hora é boa para a gente fazer o treinamento. Aí fizemos o treinamento, cada vez a gente orava, tinha uma instrução e foi tão especial. No último dia eu fechei os olhos e eu vi que acima de mim tinha um homem muito grande, alto. E ele estava postado assim, eu vi ele assim e de repente ele virou e olhou para mim. Aí eu perguntei, Senhor, quem é este homem? Porque você, quando é demônio, você sabe, porque você tem uma sensação ruim. E eu não tive uma sensação ruim. E Deus me falou, este é um anjo que foi destacado para esse tempo na vida de vocês. Ele irá escoltá-los nessa mudança. Amém? Glória a Deus. Nós temos escolta de anjos a nosso favor. Essa é a realidade espiritual e a nossa fé é essa. Nós cremos no que não vemos. Quando o povo de Israel foi liberto da escravidão do Egito, quando vieram as 10 pragas sobre o Egito, sobre Faraó, o Faraó deixou o povo ir. E eles foram. De repente, eles ficaram diante do Mar Vermelho e o exército de Faraó foi chegando atrás deles. E aí, os egípcios devem ter pensado, esse Deus aí não sabe as técnicas de guerra, porque nós estamos atrás e o mar na frente, eles estão encurralados, não tem o que fazer. Agora, um povo que era numeroso, mas nunca tinha enfrentado um exército treinado, lógico que ia perder. Mas eles tinham a fé naquilo que não viam. Eles tinham convicção das coisas que eles não viam. Eles tinham certeza das coisas que esperavam, a libertação. Eles tinham convicção daquilo que não viam. Eles não estavam vendo o que estava acontecendo na realidade espiritual. Mas Deus falou para Moisés, diga ao povo que marche. E eles não vendo, marcharam. E Deus deu uma ordem para Moisés, pega o cajado e molha, coloca nas águas. E ele bateu nas águas e o Mar Vermelho se abriu e eles passaram a pés enxutos. E depois que eles chegaram do outro lado, quando o exército egípcio foi passar no meio do mar, novamente Moisés bateu o bordão e o mar se fechou e todo o exército então morreu, afogados. Então é assim, a nossa fé tem que estar além da realidade. Quando Deus falar alguma coisa para você, vá em frente, faça aquilo que Deus mandou, mesmo que você não veja o futuro. Creia, haja por fé, que você vai ver as coisas acontecerem na sua vida. Amém? A fé tem que ter a sua praticidade. A fé não deve ser simplesmente de palavra. A palavra de Deus diz que até o diabo crê e treme. Então você dizer que crê em Deus não faz diferença, se ela não vier comprovada de ações de fé. Então a fé, ela precisa ter prática, ela precisa ser evidenciada através das suas ações. E Efésios diz que pela graça, Efésios 2:8, pela graça nós somos salvos mediante a nossa fé. A graça é presente de Deus, mas nós apropriamos dela através da fé. Não vem de nós esse presente, a salvação, mas vem de Deus. Não vem de obras para que nós não tragamos para nós o feito da salvação, a glória da salvação, mas é de Deus. Mas a palavra de Deus diz que nós somos feitura dele. Nós somos filhos do Senhor, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A salvação vem pela fé, mas a fé te faz trilhar num caminho de boas obras.
Se você crê, você vai ter evidências da sua fé. Quando uma pessoa diz que aceitou Jesus, mas não é transformado em nada, não é verdadeiro. É como a semente que cai à beira do caminho e vem a ave e come. Mas aquele que cai na boa terra, ele germina, cresce uma ave e dá os frutos. A fé verdadeira tem ação, a fé verdadeira tem frutos. Deus faz um caminho para que trilhemos, caminho de boas obras. Tem uma visão que eu acho muito incrível, é que Deus sempre prepara de antemão o nosso propósito, o nosso destino. O nosso destino está nas mãos do Senhor. O destino do nosso dia, o destino da nossa vida. A palavra de Deus diz que para Deus o dia começa no pôr do sol. Tanto é que em Gênesis descreve, e houve a criação do primeiro dia. E começa o quê? Tarde e manhã, descreve. Para Deus o dia começa no pôr do sol, porque as primeiras horas descansamos, Deus trabalha. Quando você acorda, já tem um caminho traçado para você. Amém? Aí você tem que levantar e falar: Senhor, eu estou nas tuas mãos, me mostre o caminho a trilhar. E quando você crê, Deus vai te dar um caminho de boas obras para que você trilhe a cada dia. E na sua vida, Deus tem um propósito. E o propósito e a vontade, o destino que Deus estabeleceu para você é um destino de vitória, de boas obras. Amém? Tem um texto lá em Tiago que fala sobre isso. Eu não vou ler o texto inteiro. Mas ele diz assim: você tem fé e eu tenho fé com obras. O que é mais importante? Você diz que tem fé, mas não tem obras. Eu digo que tenho obras porque evidencia a minha fé. Diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu com as minhas obras te mostrarei a minha fé. Porque você mostra a sua fé com obras. Como diz aqui, os antigos deram bom testemunho. Por quê? Porque eles creram e eles andaram com ações de fé. Trilharam caminhos de boas obras. E aqui boas obras não é só ação social. Se bem que é também, porque aqui descreve: se alguém vier e estiver passando necessidade e você não ajudar, você não evidencia a sua fé. Mas não é isso. Ele diz assim, que fé é o que Abraão fez. Porque Abraão creu em Deus, e quando Deus pediu o seu único filho, o filho da promessa, Abraão foi entregar. E quando ele estava ao pé do monte Moriá, onde ele ia subir para entregar o seu filho, ele disse para o seu servo: você fique aqui, porque nós vamos e voltaremos. Declaração de fé. Porque ele estava disposto a entregar Isaque, mas ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Ou Deus ia ressuscitar, alguma intervenção ia ter. Ele cria que ele iria, mas voltaria. E a palavra de Deus diz que quando ele entregou Isaque, embora quando ele levantou o cutelo e foi matar Isaque, Deus chamou Abraão. E Deus segurou a mão de Abraão. Por quê? Porque Deus livrou o filho de Abraão, Isaque, porque a provisão viria do cordeiro, que era a presença de Jesus, e no futuro Jesus viria para que Isaque não precisasse morrer. Então, a fé evidencia a ação. Não adianta você dizer: eu creio em Deus, mas viver como se não crê. Quando Deus te pede uma coisa, você não é capaz de entregar, porque você tem insegurança sobre o seu futuro. Às vezes a gente entra em relacionamentos que são relacionamentos errados e a gente se envolve e não quer entregar relacionamento. E Deus fala: pede, porque não deve andar com jugo desigual. E você tem dificuldade. Às vezes você se envolve em ações, em atividades que não agradam a Deus e Deus te mostra.
Você tem que abrir mão, porque a luz não tem comunhão com as trevas. Não adianta você que é luz andar em ambiente tenebroso. Então a fé tem que ser evidenciada através das suas ações, as suas boas obras. Amém? A fé sem obras, ela é morta, ela não existe, não é real. Por isso que quando alguém fizer uma declaração que crê em Jesus, tem que ter transformação de vida. Amém? Porque o poder de Deus é assim, o Espírito Santo vem, lava os seus pecados e te convence que você está errando e você passa a andar um caminho seguro com Deus. Se você estiver fazendo algo que você sabe que tem desagradado a Deus nesse tempo, faça um voto, renove a sua devoção a Deus, a sua fé. Transforme, abra mão, peça consagração, consagre a sua vida a Deus, novo tempo, novo ano, novas oportunidades, renova a sua vida, consagra a sua vida. Tem uma frase que diz assim: se alguém for ler a sua vida como um livro, encontraria Jesus em suas páginas? A narração, a narrativa da sua vida tem que passar por Jesus. E tem que passar por ações e atitudes de fé. Amém? A palavra de Deus diz que, em terceiro lugar, que a fé, ela vem como resultado de nós ouvirmos a palavra de Deus. Ouvirmos e aprendermos a palavra de Deus. Colocarmos em prática. Fé é estar certo que a Bíblia é verdadeira. Porque aqui diz assim, que pela fé nós cremos que o mundo foi criado. Que Deus é criador. E cremos por quê? Aonde está escrito? Por que você crê que Deus é criador? Que os céus e a terra foi criado por Deus. Por quê? Você tem base aonde? Na palavra de Deus. A palavra de Deus narra no Gênesis a criação. E nós cremos que Deus é um Deus criador que nos criou. Em 7 dias, 7 épocas, a gente não sabe. Há teorias sobre isso. Mas que Deus é Deus criador, a gente crê. Você crê? Amém? Saímos dele, para ele iremos. E quando o homem caiu, ele estabeleceu um plano de redenção para que nós, através da fé em Cristo Jesus, voltemos a ter relacionamento com ele. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé faz com que nós creiamos na palavra de Deus, estabelecida no Gênesis ao Apocalipse. No Gênesis descreve a criação, como as coisas aconteceram, a queda do homem, o plano da redenção já está lá no Gênesis. Não é? Que o descendente da mulher, o descendente de Eva, que era Jesus, iria pisar a cabeça da serpente, que é Satanás. E quando Jesus Cristo veio e morreu na cruz, o que ele fez? Pisou na cabeça do diabo. E o filho, o descendente da serpente, iria pisar o calcanhar do descendente da mulher. E isso descreve a forma com que Jesus morreria. Então nós cremos, nós temos fé, porque a palavra diz assim e nós cremos na palavra. Amém? Eu até trouxe aqui, esqueci de trazer aqui, que eu queria pegar uma Bíblia, porque antigamente o crente carregava a Bíblia. Quem é da época que crente carregava a Bíblia debaixo do braço? Hoje a gente carrega o iPad, carrega o celular, porque vai ali com o aplicativo da Bíblia. Então a gente não tem tanto isso. Mas tem um pastor que ele dizia assim: eu creio na Bíblia de capa a capa. Eu creio na Bíblia da criação, o que Deus estabeleceu, como Ele escolheu um homem, Abraão, e fez desse homem, da sua descendência, um povo, o povo hebreu, que desse povo veio a Jesus Cristo, nosso Salvador, que Ele veio e morreu na cruz, que Ele foi assunto aos céus e um dia Ele vai voltar. Amém?
E chega, gente, no Apocalipse. E tem toda a descrição, como quando Jesus foi assunto aos céus, o Espírito Santo desceu e formou a igreja, e nós somos a igreja, a família de Deus, e somos unidos pela presença do Espírito Santo, e o vínculo que nos une é o Espírito Santo, e a manifestação do Espírito Santo através do amor de Deus. Nós cremos em tudo isso, pela fé, eles creram na descrição da criação, e nós cremos em toda a revelação, porque hoje, quando Hebreus foi escrito, só tinha parte da Bíblia, só o Novo Testamento. Hoje não, hoje nós temos 66 livros, cuja inspiração não foi feita por homens, não foi história inventada, mas o Espírito Santo soprou para homens, e eles relataram histórias e relataram o que viram. Nós cremos no Apocalipse, nós cremos que Jesus vai voltar. Quem crê que Jesus vai voltar? E nós estamos vivendo no tempo que são os princípios de dores, que a Bíblia descreve, onde as coisas estão se estabelecendo, onde o plano, as estratégias estão sendo montadas, o espírito do anticristo, uma narrativa contrária à palavra de Deus sendo estabelecido, porque nós sabemos que em breve nós seremos arrebatados, vai ter a tribulação, depois Jesus vai voltar e reinaremos com Cristo 1000 anos. Nós cremos em tudo isso. Nós temos fé porque ouvimos a palavra de Deus. Você sabia que nós somos chamados o povo do livro? Diga assim, eu sou chamado como parte do povo do livro. Você tem o livro? Quem tem a Bíblia aí, levanta a mão. Se você não tem, compre a Bíblia. Mas o povo do livro não pode andar sem um livro. Precisa saber o que está escrito no livro. Amém? Porque a fé vai ser estabelecida a partir do momento que você lê aquilo que está no livro e crê naquilo que está no livro. Tem gente que pede fé, Senhor, aumenta a minha fé. E Deus fala, o que você está fazendo para isso? Você tem que ler a Bíblia. A fé brota do seu posicionamento. É um fruto do Espírito, o Espírito Santo, e em nós coloca aquela vontade, aquela fidelidade para com Deus. Temos que ler o livro de Deus. Jesus, ele disse assim, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo. Presta atenção. Até que o céu e a terra passem. Nenhum i ou nenhum tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Amém? Você sabe o que está escrito no livro? Que já se cumpriu e que há de cumprir? É importante que você saiba. Porque Jesus disse, não vai passar nada sem que tudo se cumpra. Então, meu querido, o seu futuro é certo. Creia. Creia, busque a Deus através da palavra, através de experiências de relacionamento, para que você possa crescer em fé. E eu quero terminar essa palavra deixando um desafio para você. Teve um dia que um pai trouxe o seu filho, que era possesso de espíritos. E ele levou para os discípulos, e os discípulos não puderam libertar aquele moço dos espíritos malignos. Aí Jesus chega. E aí, aquele pai pede para que Jesus liberte o seu filho. E Jesus, ele diz assim, você crê que eu posso libertar o seu filho? Ele diz, creio. Só que em seguida ele falou, Senhor, aumenta minha fé. Nós todos, você que está aí sentado, diga assim, eu tenho uma medida de fé. Você está crendo em algo. Amém? Até aquele que diz que é ateu, ele está crendo que Deus não existe. Há uma fé ali, né?
Você está crendo em Deus. Se você levantou domingo e veio aqui para ouvir a palavra, você tem fé em Deus. Você está buscando a Deus. E o desafio de Deus para você em 2024 é que a sua fé seja aumentada. Amém? Você recebe esse desafio do Senhor? Diga: Senhor, aumenta-me a fé. Amém? E eu vou dizer uma coisa: a fé é o portal para os milagres de Deus. E sobre isso eu vou falar mais um domingo. Se você quer viver milagres de Deus, se você quiser viver provisão de Deus, se você quiser viver cura de Deus, é através da esfera da fé que você vai tomar posse de tudo isso. Amém?